Boa noite, vamos começar mais um programa Geringonça SP, dos coletivos por democracia e Lula livre aqui de São Paulo. E hoje nós começamos uma semana triste, porque mais de 10 milhões de brasileiros, devido ao golpe, estão passando fome no Brasil, passavam fome em 2018. Com certeza, com Bolsonaro, esse número já é maior. E a fome e mais de 200 mil pessoas morando na rua indicam que o governo Bolsonaro é o grande responsável por isso que está acontecendo. Porque ele apoiou o golpe em 2016 e está governando e colocando as pessoas cada vez mais na miséria. Essa é a triste realidade que vivemos. Passa a palavra aqui para o Fabiano Leitão apresentar aqui o programa. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço aí mais uma vez o convite do Coletivo Resistência, todos os companheiros e companheiras aí que são bem aguerridos aí em São Paulo, que fizeram geringonça. E hoje a gente está aqui com grandes figuras aqui. A Malu Aires, que é um musicista, e ela arrebenta nos textos, norteia nossa militância nos textos que ela faz. E, assim, é de grande importância porque a gente precisa desse conteúdo, né, para que a gente fique mais ligeiro na análise política do nosso país. E temos aqui também o companheiro Laerte, que é do coletivo Resistência de São Paulo, é um companheiro que na campanha Lula Livre foi um leão aí em São Paulo, organizando várias ações para o presidente Lula. Enfim, estamos com a companheirada aqui para discutir esse debate de redes, a militância nas redes. E, enfim, eu queria que vocês se apresentassem aí, primeiramente, começando com a nossa querida Malu, né? Porque vocês que mandam aí no pedaço. Você está em minoria aí, mas a sua grandeza aí, eu acho que você está no meio aqui, ó. Dividir a tela em três ficou melhor ainda. Melhorou. Diga lá, Malu, um grande abraço aí pro pessoal aí do Coletivo Alvorada, meus irmãos aí de BH. Você conhece muito bem essa companheirada guerreira aí. Enfim, fala aí, manda aí. Somos irmãos, né, Fabiano? Aqui. A galera de Minas Gerais te adota, te ama, te abraça demais há muito tempo. E tem mais é que abraçar mesmo. Você tem que abraçar mesmo. E queria agradecer hoje essa conversa aqui com o amigo Laerte. Te rever, Fabiano, a última vez que a gente se viu, se eu não me engano, foi naquele encontrão no TSE. A gente estava por ali. Então, é bom a gente encontrar esses amigos de luta que a gente encontra nas ruas e nas redes, onde tem que ter luta, né? Então é isso, muito obrigada por estar aqui. O papo já está começando, ótimo. Malu, a gente conversou pouco, viu? Foi no registro da candidatura do presidente Lula que a gente se viu aqui em Brasília. E o companheiro Laerte, que é aí do coletivo Resistência, que é um grande coletivo. Eu considero, assim, Resistência de São Paulo, Alvorada de BH, o coletivo Cal de Salvador, o grande tripé aí da luta Lula Livre. Enfim, fala aí, meu querido. Seus ensinamentos aí hoje vão ser importantíssimos. Ensinamentos de rede aí. Diga lá, meu companheiro. Vou me apresentar brevemente. Eu sou membro do Coletivo Resistência e do Comitê de Coletivos para a Democracia e Lula Livre, né? Eu fui professor por 30 anos da chamada Escola Federal, com o nome comprido, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Me aposentei em fevereiro de 2013 e já em junho de 2013 eu participei praticamente de todos os atos da chamada Jornadas de Junho de 2013, né? Aí eu tive a primeira percepção da importância das redes sociais da comunicação. Todos nós sabemos que a direita, com convocação principalmente pela Facebook, se tornou hegemônica nessas jornadas, né? Que inicialmente era uma manifestação contra o aumento da tarifa de transporte na cidade de São Paulo. E sabemos qual foi o propósito, de desgastar a presidenta Dilma, né? Foi o primeiro capítulo do processo de um golpe que levou ao impeachment da presidenta Dilma em 2016. E foi justamente em 2016, em abril de 2016, que
eu entrei nesse grupo do WhatsApp Coletivo Existência, que não é um grupo apenas virtual, um grupo que realmente que vai para as ruas, né? E eu me senti bem, né? Pela relação horizontal, né? Bastante democrática, descentralizada, que ia de contra, ia a favor do que eu achava importante assim nas relações sociais, nas relações políticas. Eu que curtia pouco as redes sociais até então, né? Eu acabei me tornando administrador das redes sociais do Coletivo Existência, lá pelo fim de meados de 2016. Né? Então. Maravilha, maravilha. Let, você faz um grande trabalho, você fez umas animações maravilhosas aí, eu lembro, principalmente dando vida à voz daquele camarada que imitava o Mano Brown, que a gente riu a beça aí nessa campanha Lula Livre. Malu, querida, quantos textos que eu li seu, quanta motivação você passa nos textos, quantas pessoas você inspira. E aí eu queria te perguntar, Malu, o que te motiva? Porque você tem uma carreira artística, é musicista, eu vi lá que você fez um compilado de músicas do Roberto Carlos, enfim, você tem um show, você atua, e a gente vê que essa cena artística, que já foi um pouco mais militante do que é hoje, eu creio que a gente precisa aumentar isso. Eu sei disso porque eu vivi muito aquela configuração do Festival Lula Livre. E como que era difícil de arrumar gente para tocar no Festival Lula Livre. Né? Então, a cena artística, eu até tenho que conversar depois com o Lula, seus amiguinhos, então meio difícil, viu, bicho? Porque o Martinho da Vila, cadê o Martinho da Vila na luta Lula Livre? Nem apareceu, pô. Cadê? Ele não fez um show de graça. O Chico Buarque, que é o grande Chico, fez um show só pro Lula. Rapaz, se eu fosse o Chico... Olha, Chico, desculpa essa crítica, mas se eu fosse o Chico Buarque de Holanda, eu pegava meu violão, eu estava em cada esquina desse país lutando pelo meu amigo. Eu não tinha feito só um show para o Lula. Desculpa, Chico, eu tinha que falar isso. Esse aguerrimento da Malu, todo dia tá lá escrevendo um texto, tentando incentivar o nosso povo. Eu queria saber qual é a tua motivação para essa luta. Diga lá, Malu. Olha, se não tiver a luta, não tem futuro. Se não tiver a luta agora, para que eu vou fazer música? O povo não tem dinheiro para comprar arroz, sabe? Para que eu vou achar que eu vou ter uma plateia num show meu, num país onde as pessoas não têm educação, não têm saúde, não têm dinheiro para comprar arroz? Então, eu acho que uma das lutas minhas como artista é a democratização da arte e da cultura. Acho que o Estado ele tem que comprar os espetáculos, tem que comprar a produção artística nacional e distribuir de graça. E a gente tem que ir mostrando para o nosso país a nossa própria identidade. Uma coisa que eu gosto de falar muito: arte e cultura são identidades nacionais. É o que a gente fala, é o que a gente canta, é o nosso sotaque, é a nossa história contada, cantada, escrita, interpretada. Então, a arte é importantíssima. Agora, vou ser muito sincera com você, Fabiano, não dá para você ser soldado e artista ao mesmo tempo. Não dá. Quando a guerra, então, está acirrada, como desde o golpe, né? Porque a gente estava ali, estava atuando na rede, mas estava mantendo as nossas agendas, os nossos ensaios, as nossas criações, nossa vida pessoal. Mas depois do golpe, assim, a gente fechou a nossa vida pessoal e foi ser soldado. Muito propriamente. Depois do golpe, eu acho que toda a esquerda meio que tomou essa mesma decisão, assim, de voltar às redes, voltar ao seu canal comunicacional com o outro, para falar o que estava acontecendo, preparar as pessoas, fazer uma mobilização, né, das pessoas. Fica atento, tá? Eu acho que a rede foi importantíssima em todas as situações de guerra que nós enfrentamos, né? Quando a gente mobiliza 50 mil pessoas em Porto Alegre, ou 80 mil pessoas no TSE, ou, enfim, quando a gente mobilizava 15 mil pessoas na frente daquela delegacia em Curitiba, 5, 10.
Então, é a rede quem faz isso, é a gente conversando, às vezes no Facebook, às vezes no WhatsApp, mas a gente precisa se comunicar. Sem comunicação, a gente não sabe o que o outro quer, o que o outro pensa, então o grande barato é esse, a gente tem que se comunicar, né? E o golpe não deixa. Mas, Malu, só continuar contigo, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para você, e assim, como você se vê nessa cena toda, porque, assim, nesses grupos de centenas de milhares de grupos que tem da esquerda brasileira, que o povo gosta de brigar muito, porque o nosso povo é brigão, mas chega um texto da Malu e muda o foco do grupo, sabe? Aqui a gente, em Brasília, tem grandes companheiras que a gente estava citando. Pacificador, aqui. Né? Pacificador, não é, Fabiana? Exato. E a Cláudia Regina é uma grande brigadora aqui, e é uma grande companheira que também fez o máximo que ela pôde aí, e faz o máximo sempre pela campanha Lula Livre. Mas como tu vê essa tua importância em inspirar o nosso povo, em direcionar? Porque, veja, quando o Lula estava preso, e ele ficou um grande tempo lá, sem ter uma reportagem sobre ele, impedido de falar, né? A gente só escutava quando alguém visitava e falava que o Lula, né, ele mandava recado, né? E assim, esses textos, que é uma produção, não é em 5 minutos que você faz um texto, não sei, eu estou chutando, você... Às vezes sim, às vezes não. Mas assim, tem todo um direcionamento da militância, sabe? Porque eu vejo que também falta muita formação política para o nosso povo de esquerda mesmo, né? E esses textos, eles dão uma formação política, querendo ou não. Né? Como tu vê essa tua missão, essa tua tarefa de direcionar a nossa militância? Nossa, um fardo do caramba, né, Fabiano? Por favor, porque eu apanho pra cacete, porque assim, a gente tá... Sempre tá a opinião de um, a opinião do outro. A gente fez a democracia como um plural de opiniões. E Malu, me permita, prego que se destaca merece martelada. Isso é um provérbio chinês. Então aguente firme aí. Aguento há anos, Fabiana, aguento há anos, porque a militância é isso mesmo, né? Você tá ali, você tá na guerra, você vai levar umas bombas, com certeza, né? É um fardo muito grande, Fabiano, porque eu acho que a gente tá tapando um buraco que não tem. Quando eu vejo que a nossa companheirada está brigando por pauta que eles enfiam para a gente brigar, e aí eu chego e pego volta! É necessário, cara, porque parece que a gente esquece, a gente tem uma memória de peixinho, sabe, Fabiano? Às vezes eu fico vendo na rede, as pessoas esquecem o que a gente acabou de discutir há 15 dias. As pessoas esquecem por que a gente achou aquela solução naquele momento. E o Brasil não tem soluções fáceis, nunca teve, nem para o golpe, nem antes de golpe. Então a gente está brigando no momento que a gente tem que construir. E o meu papel é esse, é tentar pera, não é isso que a gente tem que discutir agora. Né? E tem me saído bem, graças a Deus, assim, a gente tem tomado uns rumos de discussão que é importante. Para a rede estar trabalhando, Fabiano, porque eu tenho uma rede no Facebook que eu enxergo todas as discussões. Eu falo, eita, na hora de eu pegar meu extintor de incêndio, vou lá. Então, também eu tenho uma lupa para enxergar isso que muitos colegas não têm, que muitos companheiros não têm. Então, assim, eu também não posso dizer que o que eu tenho de binóculo, uma rede de 30 mil pessoas falando ao mesmo tempo, e da nossa turma, é um privilégio que eu tenho. Então, eu sou observadora. Eu acho que a nossa grande sacada vai ser ouvir o outro. Todo mundo quer falar agora. Tem uma companheira nossa lá de Curitiba que ela fala sempre da ultrafala e da ultraescuta, né? Que é a companheira Tânia Mandarino. E a gente gosta muito de brigar e às vezes não quer compreender, às vezes a gente não tem um trato necessário, né? A gente às vezes é um pouco truculento, né? Eu acho que muito aquela parada do sindicalismo, né? Que enfim, norteia um pouco a esquerda. Eu acho que a nossa grande arma é o afeto, né? Saber tocar o coração das pessoas. Então, eu agradeço muito, viu, Malu, por assim, você ter inspirado bastante a nossa militância num momento
tão duro, tão difícil quanto foi esse pós-golpe aí. Mas é isso, Malu, eu vou conversar agora com o companheiro Laerte, que é um maravilhoso companheiro de São Paulo, que está sempre no front aí, sempre atento, sempre tentando se reinventar. E, querido, o que é que te dá energia para continuar nessa militância fazendo o que você faz? Então, eu sou petista, né? Entrei no PT em 80, e eu sempre estive assim, no trabalho de base, né? E como eu disse, a minha entrada no Coletivo Resistência me fez recuperar todo esse trabalho, né? Como disse, pela horizontalidade, pelo caráter democrático, né? Sem aquela verticalidade. E eu sempre estive na luta, e como a própria Malu disse, né, a luta, nós temos que estar sempre lutando, né, contra as injustiças. Nesses anos nós fomos derrotados, né, várias vezes tivemos mais derrotas do que vitórias, com certeza, né, o golpe se impôs, está aí o fascismo com Bolsonaro, mas se a gente não luta, a gente não pode ter nenhuma vitória, né. E eu entrando no Coletivo Resistência, no WhatsApp e tal, eu comecei a perceber que as redes sociais podem fortalecer essa luta. Aliás, a Bel sempre nos lembrou que, no primeiro momento, o Coletivo Resistência não estava no WhatsApp, né? Estava aí nas ruas, como sempre, e a gente sempre esteve nas ruas. Mas, a partir de um certo momento, eles perceberam a necessidade de criar um grupo no WhatsApp, entendendo que as redes sociais pode ser um fator importante para fortalecer essa luta nas ruas, e até, vamos dizer assim, organizar melhor essas lutas. Foi assim que, desde 2016, através do Coletivo Resistência, fizemos muitos atos, né, nas ruas. Mas eu acho que uma percepção maior do poder das redes, principalmente o Facebook, nós tivemos, talvez, bem mais tarde, né? Eu cito um exemplo. O Coletivo Resistência ele foi criado em 14 de março de 2016. Nesse ano, completou 4 anos. A nossa primeira atividade de vulto foi o Domingos contra o Golpe, na Avenida Paulista, né? E esse projeto se constituiu basicamente de aulas ao ar livre, ministradas por professores e por lideranças de movimentos populares, mas tivemos também atividades culturais. Destaco, por exemplo, a nossa quadrilha dos golpistas, né? que teve uma boa participação do público, muita gente vendo ali, nós dançamos em plena avenida, né? E o que eu achei interessante dessa quadrilha, ela já teve elementos para uma boa comunicação nas redes, mas nós não soubemos aproveitar. Eu cito um exemplo. Um texto engraçado, puxado pela Rosa, que hoje é do Comitê Coração, do Coletivo Coração Lula Livre. Teve paródia, que são elementos importantes na comunicação pelas redes, que favorece um maior número de curtidas e compartilhamento. Teve um visual bonito, um lado inusitado, humor, inclusive a paródia eu que fiz, baseada naquela canção muito conhecida de quadrilha, que é o Sanfoneiro Só Tocava Isso. Ali já tinha os elementos para uma comunicação mais eficiente, né, na principal rede, que é o Facebook. Muita gente fala que o Facebook morreu, mas ele é a rede mais usada. Inclusive, 127 milhões de brasileiros usam o Facebook, né? Mais da metade da população brasileira. Então, por exemplo, no caso dessa quadrilha, a gente não divulgou pelo nosso Facebook. Um colega que filmou, que não fui eu que editei, foi outro colega que editou, filmou, ele divulgou no canal do YouTube dele e não teve a repercussão que poderia ter, né? Então, eu estou dando um exemplo de uma coisa que aconteceu. Já tinha os elementos para a gente ter uma boa comunicação nas redes, mas é claro que só com o Coletivo Resistência nós participamos muito de vários eventos na rua, né?
levamos repressão da polícia, eu registrei isso em vídeos que, infelizmente, não dá para passar aqui, né? Mas nós não soubemos, assim, aproveitar nesses primeiros momentos de tudo que a gente estava fazendo, de vídeos e tal, para, assim, incrementar essa luta que a gente fazia nas ruas, compartilhando na internet, né? Sensibilizando outras pessoas para se somarem a nós nessa luta. Bom, vou parar por aqui, depois a gente... Opa, nada. É uma coisa que me chama a atenção, Laerte, assim, quem produz conteúdo, por exemplo, a Malu produz conteúdo, né? Os textos que ela faz são compartilhados no Facebook, nas correntes de Zap, né? No caso de quem é militante, que produz, por exemplo, um ato imagético, né? Você não vê, por exemplo, grandes redes da esquerda, eles até colocam o ato. Mas eles não colocam da onde que veio o ato. E aí, sabe, eu queria que até vocês me ajudassem nesse entendimento. Mas eu acho a rede da direita e da extrema-direita, aliás, da extrema-direita, que é muito mais organizada do que a direita, elas são muito mais socialistas do que nós, porque elas empoderam os deles. Eles vão renovando as redes, né? Enquanto a gente fica naquela coisa de DCE, sabe? De competição. A gente não empodera, a gente invisibiliza. É inacreditável que coletivos como Resistência, Alvorada, Coletivo Cal, coletivo lá de Porto Alegre, lá da Cidade Baixa, que tem umas redes não são compatíveis com o tamanho das ações que elas repercutem, né? Isso assim, eu costumo... O entendimento que eu tive foi esse. Nós, nas redes, não somos socialistas, de jeito nenhum. A gente é tão individualista que, sabe, que o individualismo é coisa da direita, pô. Sempre foi. Mas, enfim, eu queria fazer esse meio que um desabafo, né? Porque eu acho que ajuda na compreensão do que... tem uma companheira aqui de Brasília, Marcilene, é a esposa do meu primo, Francisco Celso. Ela fala, vocês estão sendo socialistas de goela, porque o socialismo é equidade, sabe? Você não pode ser socialista só no discurso, né? Então, eu acho que é bem por aí, né? Então, agradeço demais o companheiro Laerte por todas as ações que são, assim, inúmeras, que o Coletivo Resistência, você, Bel, Moniquinha, Laerte, Sidólio, toda a galera, Renata, enfim, Marizilda, todo mundo aí, é grande pra caramba. Se eu ficar falando aqui, é o programa inteiro. Mas, enfim, companheira Malu, o que você acha que são os fatores limitantes dessa rede, dessa atividade da esquerda brasileira nas redes sociais? Quais são esses fatores que você destaca? Eu acho que a gente não tem soberania tecnológica, é um grande problema. A gente criou, assim, cérebros incríveis no Brasil, naqueles 13 anos de democracia, e eles foram exportados para os Estados Unidos, ou para empresas gigantes lá fora. Então, a gente não conseguiu desenvolver uma tecnologia, um Facebook nosso, ou até mesmo um Zoom nosso, ou um StreamYard nosso. Isso é uma tecnologia que, para quem mexe com TI, engenharia, é fácil de fazer, mas a gente não conseguiu manter esses profissionais, esses cérebros no Brasil. A gente precisava de plataformas soberanas, isso é a primeira coisa. Porque, Fabiano, você fala assim, a gente não tem a mesma solidariedade que eles não têm solidariedade nenhuma, aquilo é uma empresa, né? Todos são muito bem remunerados ali dentro. E aquilo já foi criado para ser uma rede, uma teia de desinformação. Ali, eles realmente têm um superior, alguém ali do marketing do mal, que diz, olha, essa semana o tema é este, né?
Olha, a eleição é domingo, então sexta-feira nós vamos cair matando na mamadeira de piroca. Isso é coisa de empresa, né? Não é? O que nós fazemos é uma militância orgânica, então a gente fica assim tentando se comparar ao que eles fazem e tentando jogar dentro do campo democrático, que é da liberdade do outro, das pluralidades de pensamento. Então, a primeira coisa que eu digo assim, se a gente não tiver uma unidade na esquerda, não é da boca para fora, não. Estou falando de utopia, não. Né? Estou falando de providência que tem que se tomar para que o jogo vire. Unidade. Se não tiver essa unidade, e eu acho que depois da pandemia, que os ativistas começaram a virar mídia ativistas. Não que, por exemplo, a Alvorada sempre foi mídia ativista. Não porque eles filmavam o que eles faziam, mas a mídia já era o ato em si, né? Mas quando a gente começa a fazer canais, ir para a rede e produzir conteúdos na rede, né? E mais visuais, né? Porque eu fazia os textos, as pessoas falando, tem que ir para o YouTube, Malu, tem que ir. Eu falava, com esses textos não vou segurar. Eu preciso segurar o olhar, eu preciso segurar a leitura, porque eles estão lendo um monte de bobagens no Globo. Se eu não segurar essa leitura aqui, eles vão para os sites de vão para os sites do Millennium, do fake news. Então, mas precisava se falar pela imagem, som, isso tudo completa. E é onde a direita foi à frente. Mas aí você tem qualidade de produção, porque eles têm máquinas, eles têm equipamentos, eles têm dinheiro. Então, uma coisa que eu até falei com o Emílio, nosso companheiro, jornalistas livres, num dia desses, a gente conversando, eu falei, a gente precisa ter umas sacadas, a gente precisa ter um pouco de criatividade, bastante, aliás, pouco não, bastante criatividade para a gente pluralizar esse olhar do audiovisual. Não ser as coisas quadradas, sabe? Tudo engessado, a gente saber brincar com isso, com o que a gente tem. E a gente está ganhando espaço. Teve um companheiro aqui que falou Viva Malu Aires, que eu tenho que mencionar esse companheiro aqui, que é o João Belo. Meu querido. Que o João, ele teve lá aliás, ele é de Curitiba, ele teve lá na vigília 580 dias lá, tocando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. É um guerreiro, enfim, fica aqui a nossa homenagem para esse grande artista que colocou a arte dele para a luta, né? Isso é muito importante. Malu, maravilhosa. Eu mudo de ideia com as explanações das pessoas. Mas, assim, o ato de colocar a roupinha para falar, pô, esse é o texto da Malu Aires, entendeu? Eu acho isso, sabe, me tira o sono, não, sabe, colocar, porque senão já pensou, o texto da fulana de tal, não, o texto é meu, pô, não, é da fulana, não é da Malu. Então, é nesse sentido que eu falei da questão do não socialismo, entendeu? Foi nesse sentido. Sim. Ter essa marca, né? Ter essa pegada também é muito legal, né, Fabiana? Assim, isso daí é coisa da Malu já, né? Mas é uma forma da gente se conhecer e se reconhecer. Olha aqui o João Belo aqui. Olha você aí, olha lá, Erte. É uma forma da gente sempre se encontrar. Seja em qualquer cercadinho que a minha voz esteja, vocês vão falar, oi, Malu! Oi, companheirada. Mais ou menos isso. Maravilha, Malu. Então vamos lá, vamos agora para esse companheiraço aí, o Laerte, que esse cara estuda dia e noite as redes sociais. E eu queria te perguntar, fazer essa mesma pergunta que eu fiz para a querida Malu, né? As limitações que impedem a esquerda de voar nas redes, né? Porque eu acho que vontade não falta, né? Que nossa voz seja ouvida, né? Porque a gente precisa, né, explanar. E às vezes, sabe, eu acho que ainda tem, Malu, e volto também para você, viu, Malu? Eu acho que ainda tem uma dicotomia na esquerda brasileira de achar que a luta só está na rua. A luta está em todo lugar. A luta está quando você vai na padaria, vai com um bonezinho do MST. Opa! Isso é luta. Você causa já uma reflexão. Pô, tá com o boné do MST.
E eu noto, viu, Malu e Laerte, que antigamente você via mais camisa do Tchê na rua. Eu nunca mais vi uma. Entendeu? Nosso povo está meio escondido. Não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, Laerte, eu quero saber depois de vocês aí, Malu. Eu vou falar para o Laerte aqui e eu quero saber a sua opinião também. Laerte, querido, o que a gente faz aí? Qual as limitações aí da nossa luta nas redes? Bom, eu falei aí desses tempos do início da minha participação no Coletivo Existência, né? A gente, apesar de ter criado o Coletivo Existência no WhatsApp, isso é um fator importante da organização nas ruas, mas a nossa ação nas redes estava muito limitada. Até eu dei exemplo da quadrilha, que poderia ser um elemento para reforçar a nossa luta nas ruas, acabou não acontecendo, mas a gente foi aprendendo, né? A gente foi aprendendo. Por exemplo, em meados de 2018, nós começamos a dar mais importância para o nosso Facebook, né? Então, a gente começou a ver o Facebook como uma plataforma importante na comunicação pelas redes e como um instrumento importante na luta política, né? E a gente pode dizer que meados de 2018, perto de maio, né? Aliás, eu tenho essas datas por conta do nosso site, né? Então, uma pequena digressão do site, que pouca gente dá valor ao site. Nós temos um site Coletivo Existência com 132 mil visualizações hoje, né? Então, vou fazer uma pequena digressão. O site nosso, ele pretende ser um memorial da nossa luta. Eu acho que é importante a gente ter memória das nossas lutas, porque o passado traz lições para o presente. E o Coletivo Resistência é resultado de toda essa luta, principalmente em 2016. Né? E acredito até que o passado, mesmo que a gente tenha derrotas, ele nos possibilita projeções, vamos dizer assim, mais positivas para o futuro. Então, é muito importante a memória. E o nosso site também, já que fala unidade de esquerda, articulação, ele é pago, por isso ele possibilita muitos acessos sem cair o sistema e tal, né? E a gente oferece página gratuita para coletivos que quiserem. Inclusive, o Flores da Resistência tem uma página no site do Coletivo Resistência, facilitando a gente saber toda aquela entrega de flores que eles fizeram. Mas também o site da Resistência, ele tem sugestões de filmes divididos por temas, sugestões de livros divididos por temas. É isso que alavancou o site, inclusive, né? Alavancou o site, o Coletivo Resistência se tornou conhecido em muitas universidades por conta das sugestões de filmes que a gente dá com algo original, que é colocar a sugestão de filmes divididos por temas, comportamento, feminismo, né, etc. Aí, voltando à questão do Facebook, como eu falei, em cursos que a gente participa, e a gente percebeu isso também na prática, sempre fala, o que é importante na comunicação de hoje? Imagens, vídeos curtos, criatividade, como foi bem colocado pela Malu, né? A novidade, alguma coisa que mexe com a nossa emoção, o humor, né? Até inusitado. Eu me lembro falou do Festival Lula Livre, aconteceu aqui em São Paulo em junho de 2016, né? 2 de junho de 2016. Olha, eu sei tudo isso por causa do site, que eu ponho toda a data, toda atividade com data e tudo. Eu sou péssimo de lembrar as coisas. Você é o memorial, cara. Então, é por conta do site, que está tudo lá, né? As datas. Então, 2 de junho de 2018, né? Deixa eu ver, 2019. Nós tivemos uma performance de uma colega nossa, Sandra Miyazawa. Ela fez uma coisa inusitada. Ela sobrevoou o público você deve estar lembrado, né, do Festival Lula Livre, né, e com a faixa Lula Livre. Nossa, aquilo lá foi uma coisa fantástica. Eu filmei e falei, putz, vai bombar. Divulguei na rede e teve mais de 100 mil visualizações. Ela chegou a 200 mil, né? E já em 2018, a gente já percebia alguma coisa nesse sentido, né?
Eu me lembro que começou a circular pelo WhatsApp nosso, outras vezes, um áudio com o Fernando do Caldas, do Coletivo Existência, declamando um poema que ele fez, que tinha assim um perfil desses repentes do Nordeste, né? Muito bem declamado por ele. Eu percebi a excelência daquilo, falei, pô, se fica só divulgando em áudio, não vai ter a repercussão que deveria ter, né? Aí eu já tinha aquela percepção de que era importante colocar em vídeo, né? Todas as pessoas, os especialistas dizem, né? Vídeo, curtos, tal, criativos, são importantes nessa comunicação. Então, eu selecionei umas imagens, até uns vídeos, tal, e peguei o áudio, inseri o áudio com o Fernando declamando aquele belo poema dele e divulgamos pelas redes. Então, aí foi o marco, né? O marco de uma etapa onde nós começamos a ter a percepção que a divulgação pelas redes era importante. Até, vamos dizer assim, até para furar a bolha entre nós. Sempre se fala, a bolha é um grupo de pessoas que tem uma afinidade política, ideológica e tal. Mas o que eu percebo, muitas vezes, que dentro dessa bolha de afinidade política existem subbolhas. Existem outras bolhas que não se comunicam. Por exemplo, uma bolha, a pessoa tem afinidade política, ideológica, até leva a bandeira Lula livre, mas ela está atenta, por exemplo, a Avenida Favela, correto. Outra está atenta a questões de gênero, outra está atenta à arte, não sei o quê. Aí fica várias bolhas e não se comunicam, né? Aí fica difícil, é como ela está falando, uma unidade de esquerda, fica difícil. Então, furar a bolha, eu acho que vejo em duas perspectivas, a perspectiva externa e uma perspectiva interna, da gente criar uma unidade entre nós. Mas para acontecer isso, a gente precisa nos conhecer. E aí que eu vou falar mais adiante sobre a experiência do Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre. Nós conseguimos reunir 23 coletivos, né, nisso daí, e criar uma determinada unidade, mas que primeiramente parte do respeito à autonomia desses coletivos e um conhecimento do que eles fazem. Você conhecendo o que eles fazem, né, fica mais fácil você chegar a uma luta comum, né, puxar para uma luta comum. Bom, depois falei muito. Maravilha, então, maravilha. Malu, você falou uma coisa sensacional, né, que você vê a China criou o TikTok, né, que hoje é uma febre e praticamente tomou os Estados Unidos inteiro. E o Trump tá maluco porque toda a estratégia que os Estados Unidos jogou para o mundo de fazer tantos golpes aí, usando o Facebook, esses algoritmos todos, eles estão começando a tomar invertida no que diz respeito à criação de plataformas digitais. E a Malu tocou num ponto que eu nunca tinha parado para pensar, mas é devidamente pertinente, porque a gente faz até avião. A Embraer, por que a gente não criou a rede social, né, Malu? E assim, o que você vê mais de estratégia que a gente possa fazer para atingir o nosso povo? Pois é, né? Eu acho que todo mundo já se ligou. Que quem são os inimigos, a gente está ali tentando se livrar desses golpistas desde sempre, né? A continuação do golpe de 64, só deu uma acalmada. Bom, o Lula falou uma coisa muito importante algumas semanas atrás sobre a gente lutar pela soberania tudo. A soberania cultural, soberania comunicacional, soberania tecnológica. A gente está completamente refém, né? O Fabiano, se eles desligam o YouTube, então, a gente está refém, a gente está sob leis deles, as leis do Facebook. Quantas vezes a companheirada aqui não foi bloqueada como se tivesse cometido um crime hediondo e não consegue se defender?
Então, essa questão da soberania tecnológica é muito séria, porque a gente está aqui achando que está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas a qualquer momento eles mudam as regras do jogo. Então, é a gente saber ter essa malícia de que o Facebook ele vai começar a mexer, a gente está começando a ampliar, ele vai começar a mexer, saber que a gente vai começar a receber umas negativadas aqui nesse YouTube. A gente tem que entender como que é o funcionamento disso e não vai dar tempo, gente, da gente criar uma plataforma nossa. Mas, puxão de orelha para meninada esperta, trabalhar para si, não ficar criando espionagem para o país que joga bomba atômica na gente. Malu, eu estava falando... Aliás, eu falo isso sempre, né? Se a gente quisesse fazer revolução hoje, eu vi a fala do camarada Putin na entrevista do Oliver Stone, né? E o Putin, pô, o cara foi espião da KGB, cara. O cara sabe de tudo. E aí o Oliver Stone, ele pergunta, e esse lance de espionagem, Estados Unidos, Rússia, como é que é? Ele responde friamente, nós somos melhores que eles. A Rússia hoje tem os melhores hackers do mundo, né? E o que você falou, vamos trazer os hackers nacionalistas aqui, porque a gente só tem entreguista. Nem fala. Os hackers, assim, eles fizeram um grande de serviço em 2013, assim, que aquilo tudo fazia parte do golpe, os anônimos, essas coisas todas. Quer dizer, são assuntos muito sensíveis, Fabiano. Você acha que até hoje a gente tem que ter medo de falar que isso tudo já era parte do golpe? A esquerda ainda não compreendeu como que foi a engenharia do golpe, como que eles tomaram as redes sociais, como que o discurso parecia libertário. Tinha um sotaque inglês, mas parecia libertário. Como as pessoas caíram naquilo, né? Então, uma das coisas que eu trabalho bastante no resgate à memória, o tempo todo. Ei, lembra disso? Ei, lembra daquilo, né? E com o trabalho do Comitê Volta Dilma, a gente resgata a memória do golpe, desde que ele tem golpe no ar. Então, a gente já vai contando a história todinha, e a gente consegue ver o mapa todo geopolítico no golpe, todos os dedos, todas as mãos, e tudo veio da língua, o golpe nasceu na língua. Nós fomos pautados pelo golpe, nós começamos a criar problemas aonde não precisava tanto, ou que a gente pudesse conversando, dialogando, ouvindo, e a gente não ouvia, não deixava o governo falar, era a gente... Não ouvia as respostas do governo. Então, o golpe ele dependeu muito da sabotagem da comunicação. Nós fomos sabotados. Eu sabia o que o Fabiano pensava, o Fabiano sabia o que a Malu pensava, a Malu sabia o que o Laerte pensava, mas a gente não conseguia falar. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora é colocando as nossas vozes na rede, e aí o Fabiano... consegue... o que você fez foi incrível, né? Porque você resgata o hino, né? E martela o hino, e martela numa hora que tem gente que tem medo de colocar uma camisa. Né? Aí você fala, cadê as camisas do Che? Eu tô vendo umas do Lula, eu tô tão feliz. Porra, que inveja que eu tenho de você em BH, viu? Aqui em Brasília, eu vou te contar, se eu ver algum camarada, eu dou um beijo na boca, de tão alegre que eu vou ficar, porque, cara, eu não vejo aqui em Brasília. A gente tem que dar segurança, Fabiano. A gente tem que dar segurança para a nossa militância poder falar, poder se expressar, poder dizer em quem pensa votar, que camisa usar. A gente tem que dar segurança para as pessoas. Eles foram muito violentos, as pessoas estão com medo, e a gente só vai dar segurança se a gente falar assim, pode pôr. Vamos lá comigo. Malu, obrigado. É um bálsamo de esperança. Eu não sei como é que a gente dá segurança. Essa fórmula aqui em Brasília a gente não tem. Mas em Recife, lá em Recife, quando eu fui, é tão lindo, a gente tropeça em petista no meio da rua. É a coisa mais linda do mundo. Bahia também. Enfim. Laerte, querido, tem um vídeo para mostrar aí, né? Que foi o vídeo que o Laerte colocou a poesia do Fernando, não é isso? Foi. Então é contigo aí, na técnica, o nosso companheiro Emílio.
Lula, vou tirar você daí, te levar para outro lugar, onde o povo te espera, doido para te abraçar. Tem maluco, tem profeta, contador, garçom e atriz. Tem padeiro, carpinteiro, lavadeira, peão e aprendiz. Tem pastor e macumbeiro, até domador de leão. Quem viajou o mundo inteiro, quem nunca pisou outro chão. Tem muito músico a pé, orquestra inteira no palco. Até aquele trompetista que tocou lá no Planalto. Vou tirar você daí, enquanto tô empregado. Te levar pro bar de Almir, te pagar 1 ou 2 tragos. Vai ter gente tão feliz quando viu o barbudo passar. Vai ter festa na matriz, até o padre vai dançar. Na birosca vai ter torresmo, cajibrina de montão, Pedro e José sanfoneiro, frevo, xote, baião. Maria, quando te vir, não vai parar de falar. Histórias de quando solteira, da filha que foi estudar. Essas coisas de ProUni, de faculdade, de vestibular, o povo quando se une é caso e mais caso a contar. Eu vou tirar você daí, de carroça ou avião, nas costas de um jumento, nas garras de um gavião. Vai ter nova caravana, norte, sul, leste e oeste, florestas, campinas, savanas, litoral, sertão e agreste. Vai ter caminhoneiro parado para te ver, óleo derramado na estrada, lágrima nos olhos a correr. Sertanejo vai partir com a matula em romaria, acender o fogareiro, cozer feijão na padaria. Vai ao santo padroeiro, pela liberdade do irmão, aquele velho guerreiro que foi calado na prisão. Quem castiga um inocente, age com ardil e maldade. Seja rei, bispo, juiz, um dia enfrenta a verdade. A justiça tarda e sempre falha. A verdade cobra a revolta. Como fogo perto da palha, o vento leve traz de volta. O povo não cansa de dizer, sem você não há opção. Nem paulista, nem cearense tem lugar nessa eleição. Em todo lado, uma só voz. Tem até passarinho a cantar. Lula livre, livre e solto pra voar. Mas o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar, que sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilha nossa estrela. Aí o coração não aguenta. Coisa linda, coisa linda. É essa comunicação que toca o coração do povo. Né? Tem que arrepiar o pelinho do braço, Fabiano. Se não tocar o coração das pessoas, a gente não vai estar fazendo a comunicação certa. E é uma grande tristeza que a gente deixou passar esse bonde da história da comunicação. Eu estava lendo o livro, viu, Malu, e o companheiro Laerte, que se chama Espiral do Silêncio, dada pela companheira Natê, de São Paulo, que ela fala, já no primeiro capítulo do livro, ela fala que a escritora é a Elizabeth Noyle Neumann. Ela fala que nada se investiu mais na história da humanidade do que comunicação. Né? Então, eu acho que é essa nova guerra que a gente precisa travar. Companheiro Laerte, parabéns aí pelo vídeo, você tem os dedos aí no vídeo, companheiro Fernando, as fotos do nosso companheiro Ricardo Stuckert, né, que tanto nos emocionam, né? E a foto dele fala, né? Então, querido, eu primeiro, assim,
para mim, eu queria falar isso em público porque às vezes a gente deixa passar certas coisas. Para mim, vocês de BH, e a Malu está nesse contexto, porque ela acompanha, participa da militância efetivamente em BH, né? Não é uma pessoa que só escreve e fica lá, não. Ela participa, ela está lá interagindo, ela está dando a cara lá nos eventos, né? Ela veio a Brasília, foi quando eu conheci pessoalmente a Malu, né? E foi a caminhada longa, né, Malu? A esquerda adora caminhar, né? Se a gente botar a sua equipe de maratonista, então, a Ave Maria. Eu precisava contar os quilômetros, viu? Porque não foi só aquilo, não. A gente fez caminhada em Porto Alegre, a gente já fez algumas caminhadas em Brasília, a gente caminha muito, viu? Putz. É o tesão da esquerda caminhar. Mas vamos lá. Laerte, querido, eu queria, assim, falar esse negócio da militância, porque esse programa que o Resistência, né, através do Geringonça faz, é dar visibilidade a quem produz conteúdo, principalmente para as nossas lideranças, estarem mexendo com as redes, né? E, assim, os grandes produtores de conteúdo da esquerda brasileira, no caso de militância, Resistência, Alvorada, que são os que destacam mais o Coletivo Cal de Salvador, do querido Messias da Gimênia lá, né? E, assim, o que acontece que, mesmo produzindo tanto, a gente não consegue catapultar essas redes, querido? Me fala um pouco, o que você vê disso? Me produzindo... Bom, eu vou falar antes do salto de qualidade que nós tivemos, né? E aí no Facebook, para depois clarear a ideia para te responder sobre isso, né? Uhum. Porque eu não vejo sempre tudo assim do ponto de vista negativo, né? Em todo esse processo que nós fomos aprendendo. Eu acho que nós estamos há anos-luz atrás da direita ainda, mas nós precisamos aprender com a direita, né? Não, talvez o conteúdo, muita gente fala assim, mas eles usam fake news e não sei o quê. A gente, não é questão de usar fake news, aliás, é uma justificativa para a gente não ousar mais nisso daí. A gente pode aprender a forma. Até o próprio Fabiano falou que na direita os... Já viu meu problema. Ou solução. Que eles conseguem empoderar as pessoas dentro da transmissão deles. Lembra uma coisa importante na comunicação de hoje, que é recepção e transmissão. Diferentemente do passado, hoje o receptor também é transmissor, né? Então, a gente não conseguiu criar ainda aquela capilaridade e tal, de mandar uma mensagem, outro transmitir, e isso compartilha milhões de pessoas, como faz a direita. Mas eu acho que o caminho é por aí. Eu falei que o marco de uma etapa de valorizar o Facebook, que hoje é usado por 127 milhões de pessoas, foi esse vídeo que nós passamos aí do Fernando. Mas isso aí deu, vamos dizer assim, o insight para nós, né? Para a gente continuar. E aí, um salto de qualidade foi justamente com o companheiro Sidoli, né? Que até eu convidei para participar, mas ele, por motivos particulares, não pôde participar. Em março de 2019, que o nosso Facebook deu um salto de qualidade, né? Ele, até então, em 7 de março de 2019, ele tinha 1.400 seguidores. Quando chegamos em agosto, tinha 10 mil seguidores. Ou seja, em média, nós tivemos crescendo 1.700 seguidores por mês, né? Então, o que aconteceu? Nós atingimos mais pessoas dentro da nossa bolha, né? Aqueles que têm afinidade política, ideológica, cultural, valores, etc., mas estavam conseguindo furar a bolha também, né? Com o quê? Quais características das mensagens? Imagens, vídeos curtos, como eu falei, novidade, emoção, humor,
o inusitado, como foi a performance da Sandra Misawa em cima lá do público do Festival Lula Livre em 2019, junho de 2019. As notícias da Lava Jato naquele momento, o Sidoli me ligava, às vezes tarde da noite, às vezes de madrugada, ó, vai sair uma notícia da Vaza Jato, aliás, pelo Intercept. Então nós colocávamos, antes de... Laerte, calma, eu tenho que te contar a história do Sidoli aqui. Então... Malu, teve a invasão da embaixada da Venezuela aqui em Brasília, Malu, e aí o Sidoli, a gente estava lá dentro, que a gente invadiu também, o pessoal invadiu, a gente invadiu também. Já que pode invadir, a gente invade. E aí, o Sidoli liga para a Chiquinha, minha esposa, falando, o Fabiano tá bem, tá tudo ok, mas eu acho que ele vai ficar um tempo lá, viu? Você fica calma aí. Ele conseguiu acalmar a Chiquinha, né? Ela nem sabia que eu estava lá dentro, cara. O Sidoli me entregou e Chiquinha me liga imediatamente. Fabiano, pelo amor de Deus. Nem sempre a notícia tem que chegar tão rápido, né, Fabiano? Pois é porque o Sidoli é muito rápido. É o cara mais rápido desse grupo de... Não é, Laerte? Laerte, ele é o cara mais rápido. É verdade. O fato dele ser jornalista, ele tinha muito contato com jornalista, e a gente tinha, às vezes, notícia em primeira mão. Laerte, vamos divulgar. Então, a gente tinha uma estratégia, né? Isso aí. É claro, o carro-chefe sempre foi o Lula, só para lembrar, um vídeo que já tinha passado há muito tempo, o Sidoli chegou e falou, vamos passar novamente. O Lula enfrentando o Moro de cara a cara, né? Falando... Ele falou, Moro, você vai me condenar porque eu já tenho apoio da mídia e não sei o quê, mas vai sobrar para você em algum momento, né? O Lula falou tudo isso, um vídeo muito importante com todo aquele poder de comunicação do Lula. Nós postamos novamente, foi o vídeo que teve o maior alcance, 350 mil visualizações, né? Graças ao Sidoli que percebeu isso. E o Sidoli nos ensinou uma estratégia, divulgar cedo as mensagens, né? Inclusive com todos aqueles elementos que eu já falei, né? Mensagem curta, tal, certo? Com humor, que tenha emoção também, e compartilhar nos grupos do Facebook. A gente sabe que os grupos do Facebook, eles têm, parece que não tem limite de número de pessoas, né? Tem 2.000, 3.000, 4.000. Então, o Sidoli, ele tinha muitos grupos, né? Inclusive grupos que ele, lá de Portugal, né? Ele foi para Portugal, voltou para o Brasil. Muitos grupos. Então, de manhã, vamos divulgar nos grupos. Então, a gente conseguia muitas visualizações, muitos comentários. E entre os comentários, apareceram os bolsominions, né? Xingando a gente, falando um monte de coisa, né? E por conta disso, o que aconteceu? Como a gente faz, algumas vezes, denúncia a Facebook de bolsominions, as redes sociais de bolsominions, tal, né, por conta de fake news e de violência, pregação da violência, preconceito e tal, os bolsominions também, acredito, alguns denunciaram a gente para a direção do Facebook. Aí o Facebook começou a nos punir com períodos, né, assim, de punição, vai até tal data, termina a punição. O que isso resultou? Resultou que como eles chamam, o número de compartilhamentos, né, de curtidas começou a diminuir, né? Arrefeceu o chamado algoritmo, né, Paty? E nós não conseguimos enfrentar. E o Sidoli foi bloqueado até hoje. O Sidoli está bloqueado no Facebook, faz uma coisa, ele é bloqueado, né? Isso demonstra que nós conseguimos, assim, furar a bolha entre nós, né, entre as pessoas que têm aquela mesma visão política, e até para fora, pegando pessoas que estavam fora do nosso grupo, e incomodando até os próprios bolsominions. O que eu vejo que a gente, no caso das redes sociais, agora que a gente sabe quais os elementos importantes na comunicação, a gente precisa atuar em equipe. Mas eu gostaria de falar também de outra coisa, não sei se é em outro bloco, como as redes sociais possibilitam uma melhor organização nossa, para a nossa luta das ruas. Isso nós aprendemos.
Pode ser? Pode ser então, no próximo bloco. Eu ia falar do Nulaço SP, como possibilitou isso, e o próprio Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre. Mas no outro bloco. No bloco final a gente fala. A gente já vai começar o bloco final agora, mas eu queria, no caso, falar aqui de grandes companheiros e companheiras que estão vendo a gente aqui, no caso a Cláudia, que a gente falou nos bastidores, a Cláudia de Brasília, a Cláudia Regina, tá vendo aqui, mandou um abração para você. Tava no zap aqui com ela, viu, Malu? Tá falando de você aqui. É uma linda essa mulher, uma linda. Ela organizou só 6 ônibus, assim, questão de 48 horas, 6 ônibus para ir lá para Curitiba. É coisa pouca, né? E sozinha aí. Não foi o partido que organizou, não. Foi eu sei. Conheço Claudinha. Sabe? Ela conta tudo que ela apronta. Aí tem a Manu que é uma querida, que é lá de Jundiaí, né, Manu? Falou do Sidoli aqui. Aliás, muita gente falou do Sidoli. Sidoli é um guerreiraço, né? Então eu queria já falar que a gente está com saudade. Inclusive, uma companheira aí que não colocou aí, que eu não me lembro, né, no caso, falou que aquela voz doce do Sidoli nos calma, né? Aqui, ó, a Manuela falando, Sidoli, grande amigo, Manu também, Manu, manda um beijo pro Carlão aí, que é o nosso segurança. O Carlão, ele ia lá pra Vigília Lula Livre, todo mundo ficava calminho, porque o homem tem 2 metros de altura, né? Então, o pessoal ficava mais tranquilo com ele. Malu, querida, primeiramente, a Lara aqui, tem que falar da Lara aqui. A Lara é a companheira lá de Curitiba, a Lara Sfire, que é grande admiradora de você aí, viu, Malu? Viu? Beijo, Lara, beijo. Ela é uma fera. A Lara, enfim, a Lara cuida da gente aqui. E obrigado por tudo, viu, Lara? Então, gente, assim, só para encerrar, né, falar que essa visibilidade que o Geringonça dá para gente, conversar, no caso que a Malu falou, né, a gente precisa se escutar, né, precisa saber, direcionar, pensar, e tudo isso sem brigar. Quando ela fala, Malu fala de a esquerda precisa se unir, mas a esquerda, eu acho que, primeiramente, ela precisa se tratar melhor, né? Se entender. Né? Vocês devem estar nos grupos de WhatsApp, é briga toda hora. Vários. Né? Eu só dou bom dia nos grupos de WhatsApp. Eu também. Porque não é lugar de discutir, né, Fabiana? Ali não é lugar de discutir. Eu acho que a esquerda, vamos falar, eu falo assim, se eu estiver discutindo, falei isso semana passada, se eu estiver discutindo com um esquerdista da importância de se defender o PT, quando ele é o único partido mais atacado nesse golpe, mais perseguido nesse golpe, eu não estou falando com um esquerdista. Então, a gente precisa já se reconhecer. Qual é a nossa luta? Nós somos mediativistas para o quê? Eu quero Lula liberto de todos os processos. Eu quero o fim do impeachment fraudulento. Eu quero mais, tá? Porque eu sou usada. Eu quero que a gente anule aquele impeachment, eu quero que a gente passe borracha em todas as canetadas do Temer, e aí a gente vai para cima do Bolsonaro e do neoliberalismo, né? E então, quais são as nossas lutas? A gente está lutando por uma soberania. Hoje eu estava me pegando, assim, pensando, o que nós queremos como esquerda? A gente quer enfrentar essa bronca ou a gente quer mais 100 anos de escravidão e a gente faz um precinho bacana? A gente precisa entender o que a gente quer, né? Se a gente quer enfrentar, chegou o PT agora com uma carta, aí eu não tive tempo de ler 200 e tantas páginas ainda, chegou ele com uma proposta, porque o outro ali não deu proposta, o outro fugiu do debate, inclusive. Chegou uma proposta para a gente discutir agora. Então, eu acho que a gente tem que se reunir, se unir, fazer essa unidade em torno dessa proposta, em torno dessa reconstrução, e vamos, não tem mais o que discutir. A gente não tem nem nada, a gente está brigando por nada, já tomaram tudo, a gente tem que se unir para reconstruir, né? Então, Laerte, eu acho que daqui a pouco a gente está, resolvendo essa história do porquê que a gente não consegue formar uma rede. Isso vai ser uma questão de urgência que daqui a pouco vai chegar na pauta e a gente vai começar, com a ajuda do Emílio, tua ajuda, a gente conseguir se
juntar esses programas, né? A gente não queria estar dando a cara a tapa, a gente não queria estar mexendo com vídeo, áudio, cenário, luz. Pô, a gente queria que a mídia fizesse isso, eu sou artista, né? Você é aposentado. A gente queria que as pessoas fizessem isso. A gente está fazendo um papel que não existe no Brasil, que é uma comunicação democrática. Então, a gente ter tranquilidade de saber que a companheirada, o Laerte está trabalhando duro, madrugada a tempo, é o melhor que ele pode fazer. E a gente utilizar esse trabalho, que é imprescindível, viu, Laerte? Pegar trechinhos de vídeos, as coisas importantes para a gente poder viralizar, porque a gente às vezes chega com material de 1 hora de duração. E, né, a gente precisa ser mais rápido do que isso. Teu trabalho é importante, o trabalho do Alvorada aqui em Minas Gerais é importante, quando ele erga aquelas faixas, onde todo mundo lê o que precisa ser lido de satélite. O trabalho do Fabiano é importante, porque quando começa aquele trompete, a gente fala, e Globo, e Globo, e Globo. Os dias estão contados. É aquela esperança, né, assim, a gente já sabe quem são os inimigos, né? Chega o Fabiano com o trompete, a gente fala, olha, Globo, né, a Globo não tem voz agora, não. Então, cada um está fazendo um trabalho importante e a gente tem respeito pela companheirada, tá? A gente está 10 passos ali na frente, porque a gente está ouvindo tudo, está sabendo tudo, então tenham paciência, tá? Às vezes a gente dá más notícias, mas assim, é para vocês se prepararem, então tenham paciência. O nosso trabalho não é de agradar gregos e troianos, a gente vai desagradar quem não está preparado para entender o que está acontecendo. O trabalho é explicar para o povo brasileiro, olha, estamos em guerra, vamos defender a vida no Brasil, e eu acho que por aí a gente consegue uma unidade, sabendo que a gente não tem mais para onde fugir. Maravilha, Malu, maravilha. Você falou uma coisa no final que eu sempre falo para a companheirada aqui em Brasília, a gente precisa ter estado de guerra. Eu já estou, né? Você também. É essa parada. Você falou de muita coisa aí que me chamou a atenção, mas esse final, que a gente ainda está muito, sabe, tímido, tem pessoas que vivem a luta constantemente, né? Aqui a gente está, né? A gente está assistindo em casa porque não tenho dúvida que Malu, que Laerte estejam na luta, aqui Cláudia Regina, Manuela de Jundiaí, o pessoal do Resistência, o pessoal do Alvorada, está em luta constantemente. Só que como inserir o nosso povo na luta? Aquele povo que, por exemplo, eu conversei, Malu, com alguns alunos meus, né, que eu já fui professor, e há 7 anos atrás, eu fazia um projeto social em Samambaia, aqui em Brasília, né? E eu perguntei se eles sabiam o que era a mídia ninja, que é uma mídia que meio que toca a juventude, né? Com as pautas, né? E eles não sabiam. E aí eu passei o dia lá com eles em Samambaia, ninguém usando máscara. Então, é um mundo que a esquerda, sei lá, sabe, às vezes desconhece, porque às vezes saiu de lá. Às vezes. Tem muita gente que faz, tem muita gente que está lá até hoje, mas tem muita gente que não está em estado de guerra pelo nosso povo, sabe, Malu? Então, mas, Fabiano, uma coisa que a gente tem que pensar, você é povo, Laerte é povo, eu sou povo. Sim. Então, e o povo está chegando. Eu, semana passada, estava conversando com a Fábia Cristina, ela é doméstica. Eu perguntei, Fábia, por que você criou um canal? Porque não tinha falas de doméstica? Sim, não tinha falas de doméstica, Malu, e eu precisei criar um canal onde fala a doméstica. E a doméstica não vai falar como limpa a casa, não, ela vai falar sobre economia. Entende? Sabe? Então, assim, o povo tá lá, ficou esperando a Globo falar, nossa esquerda peca nisso, Fabiano, pra caramba, esperando que a Globo um dia seja a nossa voz. Ainda esperam. Não, agora a Globo está sendo imparcial. Não, calma, gente, calma, esquerda. Agora a Globo está jogando no nosso time. O que nós brigamos na rede contra os nossos companheiros é para de ser, é bobo, para de ser ingênuo. Não lembra dessa golpista em 64, não. Então, o tempo inteiro a gente está lembrando quem são os inimigos de sempre. Eu falo assim para os companheiros, cara, a gente se esbarra, a gente se rela, a gente se abraça, a gente divide a mesma água do copinho. Há tantos anos a gente não se reconhece ainda.
Tá? Então a gente já sabe quem está na trincheira com a gente. A gente já sabe. E a gente trabalha junto. A gente sabe. Ninguém aqui está querendo ser candidato a nada. Ninguém aqui tem segundas intenções. A gente só quer o Brasil livre. Só quer nossa gente feliz de novo. Eu quero ver as empregadas domésticas colocando filhos nas universidades. Todos. Eu quero. Então, é isso. A gente sabe, a gente olha no olho do nosso companheiro, a gente sabe o Brasil que ele sonha. Vamos sonhar junto. Nossa, meu Deus. Malu, você toca o coração da galera. Eu sou artista. Malu, meu Deus do céu. Ô, companheiro, eu quero que você finalize aí, né? E eu queria também, né, despedir da galera, falar que foi um puta de um programa. Obrigado. Coletivo Resistência, o carinho que vocês fizeram aí, toda essa luta aí. O que vocês fizeram de vaquinha pra gente viajar para São Paulo, o que vocês fizeram de luta aí pra gente. Enfim, eu agradeço demais, viu, Laerte, ter te conhecido nessa luta, conheci Malu. Eu queria que você falasse aí, finalizasse com quando você falou, viu, Laerte, que às vezes eu não tenho uma esperança, porque aqui essa redoma de vidro de Brasília, né, é foda, entendeu? Essa redoma é tóxica, entendeu? Então a gente fica, sabe, meio deslocado. Por isso que aí, por mais que vocês... São Paulo só elege tucano, aqui é bem pior. Aqui é bem pior. Vocês estão, né, num lugar muito ruim. Eu acho que a gente tem que ficar mandando energia para vocês, Claudinha, a galera toda de Brasília. Malu, para você ter ideia, o Teatro Nacional de Brasília está fechado há 5 anos. O Teatro Nacional. Então, esse plano da extrema-direita aqui em Brasília já está muito mais acentuado. Aqui não tem desfile de escola de samba. Eles assassinaram 22 escolas de samba que faziam projetos sociais nas suas comunidades. São 5 anos sem desfile em Brasília. O Teatro Nacional fechado. Nós temos 10 deputados dos 24 aqui que são da base evangélica. Entendeu, galera? Então, o processo aqui em Brasília... Mas entendam, essa redoma de vidro de Brasília foi construída taticamente para quê? Para que Malu, que Laerte tenham que sair dos seus estados para vir aqui protestar. Porque em Brasília está difícil movimentar o povo. Vejam bem, companheirada, em Brasília, na reforma da Previdência, não tinha um carro de som na frente do Congresso. Não tinham 10 pessoas na frente do Congresso. Olha o que eu estou falando. Eu sei das suas broncas todas. Eu sou produtora artística. Quando eu vejo uma coisa dessa, Fabiana, eu falo... Eu estou desabafando com você, Malu. A gente vai resolver isso. É só organizar. Fale, Laerte. Se despeça, companheiro. Eu gostaria, nessa despedida, falando um pouco da experiência nossa do LACCP e o Comitê de Coletivo para a Democracia Lula Livre, né? Nós criamos o LULACCP, lá vai a data, 19 de agosto de 2018, no contexto daqueles lulaços que estavam pipocando pelo Brasil, né? A gente está falando de unidade de esquerda, é interessante que teve uma experiência, né? Que depois não foi para frente e tal. E tiveram esses lulaços, sabe que atividades pela liberdade do Lula, tiveram repercussão até na mídia tradicional. Nós sabemos que foram os lulaços, as atividades pela liberdade do Lula em lugares de grande circulação de pessoas, como rodoviárias, shopping, né? Aí que é interessante, o WhatsApp ele é um grupo privado, então ele favorece uma organização clandestina. Então, pela primeira vez, eu tive experiência assim, de ser um clandestino, fazer uma organização clandestina, lembrando até uma proposta leninista de partido, né? Nós estávamos... Não divulgue nas redes o laço, é só no WhatsApp e tal, uma coisa clandestina, né? O fator surpresa, interessante, nós fomos criativos, né? Fator surpresa, uma aparência de espontaneidade, de repente pessoas estavam ali, de repente alguém tocava o trompete, Fabiano muitas vezes, né? Ou outras pessoas de outros lugares, e as pessoas cantavam, né? Olê, 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 lá, e com palavras de ordem, né?
e dava aquela impressão de espontaneidade. Então, tinha uma criatividade muito grande. Agora, o que chama atenção foi, para nós, a Coletivo Resistência, e para os coletivos, foi a primeira experiência de uma unidade nacional, né? E eu me lembro que, pelo menos, 3 lulaços foram sincronizados no mesmo momento. Aqui, no nosso caso, o nosso lulaço no Mercadão de São Paulo, no qual o Fabiano tocou, né? E depois o Mercado da Lapa, foram sincronizados no mesmo horário. E muito interessante. E tudo isso era organizado em nível nacional através de um grupo do WhatsApp, que era o Lulaço Nacional, no qual nós entramos e participamos. Então, e essa experiência no grupo grande, ainda mais com essa causa que era a liberdade do Lula, pela complexidade de fazer os lulaços, nos levou a essa consciência que a gente precisava ter uma organização local, ser mais organizados localmente e com mais disciplina. O Fabiano sempre fala disciplina. Então, o que nós percebemos? Vocês falaram aí de grupos, que os caras ficam brigando e não sei o quê. O que a gente notou, mesmo quando a gente cria um grupo de ação, como foi o Lulaço SP, em determinado momento, pelo número de inúmeras postagens que as pessoas colocam sobre assuntos diversos, se torna impossível a gente organizar alguma coisa. Aí vem aquela questão, horizontalismo versus verticalismo. Dá para a gente contemplar isso. Eu acho que o horizontalismo ele é a expressão da democracia direta, e a representatividade é a expressão da democracia representativa. Então, qual foi a nossa solução? Criar grupos menores, isso que a gente fez. Né? Criamos uma executiva. Falar executiva, nossa, né? Com grupos que se pautam pelo horizontalismo, parece que é uma blasfêmia, né? Mas nós criamos uma executiva, mas respeitando a horizontalidade e democracia do grupo. Convidamos pessoas a participar da executiva, ficamos um grupo de 12 pessoas. A partir do terceiro Lulaço, conseguimos organizar melhor isso daí. E a partir dessa experiência que tivemos, nós percebemos que a gente tem que criar grupos menores. Isso facilita muito, quando a gente fala redes sociais, facilita a organização. Facilita com uma segmentação. A gente tem que segmentar em determinados momentos, mas sempre respeitando a horizontalidade da democracia, levando o que se decide nesse grupo representativo para os outros grupos. Eu acho o Lulaço Nacional não foi para frente porque faltou um grupo organizativo. Eu batia nessa tecla, mas infelizmente aí vem aquele problema, né, da esquerda, cada um pensando em seus próprios interesses, e teve aquele problema, não foi para frente. Aí nós criamos os fachaços, né, aqui, que é mais fácil organizar, desfraudando faixas em viadutos e não sei o quê, mas mantivemos aquela ideia de uma unidade nacional. Nós criamos um WhatsApp Lula Livre Nacional, e cidades de São Paulo participaram, inclusive de outros estados, né? E foi muito interessante. Nós fizemos 5 fachaços, e pelo menos 2 deles nós fizemos sincronizados. Então, o que eu quero dizer é que é possível a gente criar uma unidade, né? E a experiência que a gente teve com o CCDLL, que foi criado como WhatsApp em novembro de 2018, mas essa experiência fortaleceu no início desse ano, somente depois de um curso que nós fizemos sobre comunicação e política, foi que nós precisávamos, assim, furar a bolha entre os coletivos que participavam do Coletivo Resistência, conhecer melhor esses coletivos, né? Divulgando mais o trabalho deles, né? Nós achávamos que com isso a gente poderia até entrar juntos numa luta comum. Isso que está acontecendo através do Geringonça, né? Através, inclusive, dessas projeções em paredes de prédios, como a Rosa e o Diogo estão fazendo. Todos os 23 coletivos que participam do Comitê de Coletivos pela Democracia Lula Livre participam dando sugestões, né? E esse Geringonça foi criado justamente depois de todo esse curso que fizemos, né? Nós sentimos que nós precisamos caminhar para uma unidade de esquerda.
né? Uma de esquerda que começa por aí, né? Com um grupo, com um número menor de coletivos, no caso são 23 coletivos, mas podemos ampliar. E eu vejo com bons olhos a proposta do Muniche, do Alvorada, de Belo Horizonte, dos Messias, de Salvador, não sei se eles estão assistindo essa live, que estão propondo aí uma rede nacional, né? Se nós tínhamos se o Lula livre é uma grande causa e continua sendo, a luta contra o fascismo é uma grande causa. E, aliás, podemos aliar as duas causas, né? Não dá pra, eu vejo que não dá para separar as duas causas, né? E nós podemos criar uma rede nacional. Já é o momento disso, né? Como diz o Messias, com capilaridade, né? Eu vejo assim na minha cabeça, né? Com umas pessoas que têm representatividade e tal, que mandam para os estados e dos estados compartilham com as cidades, né? Dentro daquela visão moderna que todo receptor é um transmissor. E eu concordo com o Fabiano que nós precisamos empoderar todos os coletivos e os membros que participam desse coletivo. É isso que eu ia falar. Não sei se falei demais. Nada, falou nada. Maravilha. E falando em empoderar, eu queria ler aqui, né, e falar que a Malu Aires, ela tá no Facebook, Malu Aires, você pode ver os textos maravilhosos, o trabalho dessa companheira militante maravilhosa. Ela tem um programa, o Gabinete da Verdade, né, Malu? Ao vivo toda quinta, 20 horas, que o YouTube é o Comitê Volta Dilma RJ, não é isso? Isso, a gente criou nesse canal um espaço político, né? A gente fez o 31 de agosto. A gente fez uma programação de 13 horas nesse 31, a gente teve a presença da presidenta Dilma, a gente teve um café com luta com comunicadores 9 horas da manhã, e a gente teve a BJD, a gente só teve a nossa turma ali, foram 13 horas, um conversando com o outro e um reconhecendo o outro no olho, e tá todo mundo, né, porque a gente não queria um 31 de lamentação, de, levamos um golpe, ai, coitadinho de nós, ai, agora não tem mais jeito. Não, a gente tem que sair dessa história de cabeça erguida como a presidenta Dilma. Ela foi lá, ela enfrentou aquele Senado, ela saiu de cabeça erguida. A gente não perdeu, eles não ganharam, foi uma trapaça. Então, eu não me sinto perdedora. Dentro do campo que a burguesia nos oferece para fazer democracia, vamos falar a verdade, que é tudo amarradinho para a gente só se danar, né? Então, dentro desse campo era o que a gente poderia ter feito. A gente vai retornar? Mas sem dúvida, porque senão o país não haverá. Mas a gente vai ter que retornar diferente, mais ousado. A gente teve muito medo do que o outro ia pensar. Vamos falar de aborto? Não, agora não. Vamos falar de... Não, agora não. Vamos falar de LGBT? Não, agora não. Então a gente vai ter que mudar, porque a gente vai ter que falar do LGBT, do índio, do negro, do quilombola, porque todos eles existem, todos falam português, todos vivem aqui, todos pagam seus impostos, todos votam, todos vivem, todos participam, criam, produzem, né? Então, vamos ter que falar de todo mundo. E foi aí que eu acho que a gente errou com medo de falar assuntos que eram... o que vão pensar de nós? Vamos pensar que vocês são humanos, humanizados. Então, enxergando o Brasil as cores que ele tem, os jeitos que ele tem, né? As sexualidades que ele tem, né? As vozes que ele tem. Então, eu acho que a gente vai ter que ouvir muitas vozes, a gente vai ter que se ouvir todo mundo. E vai ser uma aventura incrível, porque a gente vai se reconhecer como brasileiro, ouvindo todas as vozes, porque a gente passou anos, décadas, ouvindo só a voz da Globo, né? E os personagens da novela, a gente não é aquilo. Então, a gente vai ouvir muitas coisas, vamos ouvir muita lamentação, vamos ouvir muita construção também, muita ideia para construção. Foi isso que a gente criou no 31, um espaço onde a gente pudesse pensar junto no futuro. Aqui ninguém vai lamentar nada, não. Esse dia 31 é um dia de luta, é um dia de coragem. A partir de agora, a gente não vai pensar como um dia do golpe, é o dia da coragem, é o dia que a gente vai poder olhar para trás e falar, olha, passaram 4 anos e a gente está junto resistindo.
Passaram 5 anos e a gente está junto, está resistindo. Passaram 6 anos e a gente reconstruiu esse país. Maravilha, Malu. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tem que ter esperança, né, Fabiano? Você é um cara também que é igual a mim, eu vejo com uma esperança danada. Você vai lá no meio da madrugada, pega o seu trompete e fala, eu vou acordar o país desse transe. E te chamaram de louco. E te chamaram de louco. E pô, eu sou tido como louco. Imprescindível. Então, meu assim... Deus do céu. É inevitável, a gente está na luta, é inevitável a gente vencer essa luta. Então, é assim, a gente tem que não fugir dela e ter coragem para enfrentar, que vai ser muito difícil, viu, companheirada? Não vai ser fácil, não. Eles vão enganar a gente pra caramba, vão colocar um contra o outro muitas vezes, a gente já sabe das armadilhas, e vai ser difícil, mas a gente vai estar junto. Até o final. Obrigado pela fala, Malu. Obrigado pela tua coragem, obrigado pela a tua força e transmitir essa força. Isso é para poucos. Essa transmissão, essa energia que o nosso povo tanto precisa, porque a gente sempre recebe diariamente, pô, não dá mais, vamos desistir. Não, é isso. Tem que ir para frente. É cuidado acreditar, né? Cuidado com o outro. Pô, você tá sofrendo pra caramba, o Leste tá sofrendo pra caramba, a companheirada toda que tá aqui acompanhando, a gente tá sofrendo pra caramba, a gente tem que falar, levanta, 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 vamos enfrentar, e não, olha, vamos encostar, tá todo mundo morto. Que isso? É amor pelo próximo isso, viu, Fabiano? Maravilha. E não ver tudo como negativo, né? Acho que essa experiência que a gente teve aponta para um futuro com possibilidades sim, mais positivas, né? Tivemos muitas derrotas, mas se a gente não luta, nem pode ter vitória, porque a gente não luta, né? Então, por aí. Fala, Emília, me apareceu aí. Fala aqui. Só para anunciar o programa, segunda-feira, Está nos bastidores. às 19 horas, que é um programa especial conversando sobre mulheres na política, que vai aqui no Geringonça na próxima segunda-feira. E a gente tem que colocar o vídeo para encerrar o programa, por isso que eu entrei, que senão vocês iam esquecer de colocar o vídeo. Eu posso colocar? Porque... Pode. Okay.
Abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi na rodoviária Tietê.